Olá pessoal, eu estive sumido por um tempo, foram muitas coisas que aconteceram neste ano, mudanças radicais que acabaram por mudar o meu contexto de vida e a adaptação ao novo requer um aprendizado. E aprender depois de velho não é fácil, né? E eu quero falar sobre isso, sobre os aprendizados práticos, principalmente de 2022, porque uma coisa é ter a teoria, outra coisa é experimentar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. Entenda o seguinte, não existe projeto de vida. Existem valores que precisamos ter guardados para qualquer projeto que formos realizar. Porque todo projeto é uma ferramenta para responder a determinada condição e situação. Portanto, ele tem data de validade. Por isso, os projetos precisam ser avaliados constantemente. Quando falamos de um projeto de vida, estamos falando de dar determinada resposta durante nossa vida toda. E com isso, nós corremos o risco de ficarmos presos a um passado, a memórias de coisas que, a princípio, nós fizemos e foi bom. Um exemplo, um jovem de 16, 17 anos escolher uma carreira com o peso de ser pelo resto da vida, um projeto de vida. Qual a condição de estudar a ele plenitude, preencher a alma, ser leve? Muito difícil. Eu já vi muitas pessoas que acreditaram em um projeto de vida, mas ele deu errado. Aí a pessoa recomeça o mesmo projeto. Depois de diversos indícios que precisa de mudança, e a pessoa não muda, porque teve um sonho de um projeto de vida. Aí quebra. E o que ela faz quase no declinar da vida? Fala em recomeço. Isso é adoecedor. Nós não devemos nos agarrar a um projeto de vida. Nós devemos ter valores que nos possibilitem viver com leveza, inteireza e dormirmos o sono da paz. Outra coisa, o passado, ele nos concede sabedoria para decidirmos, mas a resposta para as questões do presente não está no passado, ele está no presente. A vida é pedagógica. Nela a gente encontra tudo o que precisa para agir com sabedoria. E nós temos dois problemas que têm nos prejudicado de aprender com as próprias experiências, ou seja, com a vida que é pedagógica, que nos ensina. Nós nos desconectamos com o presente. Ou vivemos presos a uma nostalgia de um passado que consideramos ter sido o que chamamos de bons tempos aqueles, ou vivemos com projetos para o futuro, fazendo alguma coisa para o amanhã, para que o amanhã seja melhor. E eu conheço diversas pessoas que se desgastaram trabalhando duro, muitas vezes fazendo o que nem gostavam, de olho nesse amanhã. E eu vou me empenhar hoje, agora, e no futuro eu vou ter uma casinha, plantar uma horta, vou estender uma rede. E quando chega o tempo que ele dizia ser a hora, a energia que possuía quando ele planejou não está mais presente. A idade pesa. A única vida que ele conseguiu viver foi a que não viveu, porque estava de olho no futuro, trabalhando para o futuro. Então, o segundo problema é que, desconectados, perdemos a nossa intuitividade, que precisamos para aprender com a vida que nos ensina, que eu já disse, que é pedagógica. Há um conto de um homem muito sábio, o mais sábio de toda a terra. Um discípulo perguntou-lhe: mestre, como o senhor faz para ter tanta sabedoria? E ele respondeu: quando eu estou comendo, eu estou comendo. Quer dizer, ele estava totalmente presente em cada atividade que realizava, e isso possibilita que ele possa apreciar, sentir os sabores, os cheiros, perceber o verdadeiro contato, e isso ativa a sua intuição, a aprender não somente com o cérebro, mas com todo o corpo, porque até a nossa pele tem memória. E o que mais eu pude aprender? Olha, valorize seus relacionamentos. Quando eu falo em valorizar um relacionamento, eu digo para particularizar e intensificar. Particularizar. Cada tipo de relacionamento tem uma forma de se dar o devido respeito. Eu não me relaciono com meu filho da mesma forma que me relaciono com a minha esposa ou com um amigo. Então, que tipo de respeito, de resposta é preciso ser dado a cada tipo de relacionamento? Então, a pergunta seria assim, como exemplo, o que se espera de um marido? Agora veja, eu falei sobre particularizar. Então, de um marido, a persona marido, há um básico que a gente imagina.
mas do marido da minha esposa, ela tem suas particularidades. Ela tem seus gostos, seus desejos e assim vai. Então, nós vamos lidar com os filhos da mesma forma. Quando você tem mais de um filho, eles também são diferentes, precisa ser particularizado. Mas eu falei de particularizar e de intensificar. Quer dizer, quando estiver com sua esposa, esteja com ela e não em outro lugar. Às vezes nós estamos aqui, mas o pensamento, o olhar, os desejos estão em outro lugar. Quando você estiver cuidando de uma pessoa, esteja cuidando dela. Nós passamos por uma experiência recente de uma pessoa da família que ficou internada numa situação muito delicada e grave. Minha esposa se dispôs a ser companhia hospitalar. Ela comentou comigo que os doentes internados ficam numa cama, os acompanhantes numa cadeira do lado, no celular, assistindo TV. Eles estão apenas com o corpo presente, mas sem nenhuma conexão com o doente. O médico entra, ou os enfermeiros entram para realizar algum procedimento, mas o acompanhante não está prestando atenção para se conectar e ver como pode interagir, o que é útil, quais as informações. Ele não aprende com aquela presença. Por quê? Não é o trabalho deles. Quer dizer, não estão cuidando do doente, não intensificam a relação. Finalmente, aprendi sobre encontrar os verdadeiros sentimentos e nomeá-los. Isto ajuda a poder lidar com a gente mesmo e com as circunstâncias, possibilitando dar uma melhor resposta ao que está acontecendo com a nossa vida. Um grande problema é que não sabemos dar uma resposta adequada às circunstâncias. Nós somos imaturos a respeito do que está acontecendo agora, porque é sempre uma novidade. E nós temos medo de externar a nossa interioridade, e isso inviabiliza uma resposta adequada, a que conecta o nosso interior com o que está acontecendo. Então que a gente possa encontrar um caminho da iluminação interior, que é o da vulnerabilidade. A gente entrar em contato com os nossos sentimentos em relação ao que está acontecendo diante de nós, naquele momento, nesse momento presente. E a gente se conecta, interpreta o sentimento. Ao interpretar o sentimento, nós criamos uma conexão mais profunda e aí os nossos relacionamentos trazem mais vida. Nós despertamos a nossa intuição porque estamos aprendendo com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, com todos os detalhes, porque a vida é pedagógica e está dando os sinais para que a gente possa interpretar e saber aprender a ter sabedoria e poder deixar como legado para outras pessoas a nossa experiência de vida e essas pessoas então se tornarem também mais sábias. Que Deus possa nos ajudar, que nesse próximo ano de 2023 sejamos mais intensos, mais autênticos, mais verdadeiros e, assim, aprendendo com a vida, vivamos com a melhor qualidade possível, desenvolvendo uma espiritualidade sadia e, de fato, preservando os valores que nós recebemos como legado do reino de Deus e, assim, a gente dê os passos de acordo com esses valores. E em vez de pensarmos num projeto de vida, a gente pensa que a nossa vida já nos foi dada. E como que a gente coloca ela no mundo para vivermos de forma bonita, bela, leve, intensa e de acordo com aquilo que Deus quer. É assim que eu entendo essa passagem que Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vejo que é uma atividade externa. Buscar o reino de Deus é justamente pegar o que Deus nos entregou, nos submeter a essa vida, Ele nos deu a vida, nos submeter a ela, vivendo com integralidade, com integridade, vivendo de fato em justiça com esses valores. E quando a gente faz isso, o reino de Deus está presente e todas as demais coisas nos são acrescentadas.